Oi, boa noite, pessoal. O atraso foi a minha culpa. Hoje a gente teve um pouco de problema com a internet aqui na clínica, mas a live vai ficar muito boa. A gente espera compensar todo mundo por esse atraso. Então a gente vai falar um pouquinho. Aqui eu tô com a doutora Ana Maria Murvá, tô com a doutora Liane Beringer. Boa noite. Esse time é um time que a gente tem hoje dentro do nosso corpo de profissionais, pensando um pouco nos aspectos do que acontece com o homem nesse mundo, com uma série de compostos químicos. São muitos compostos químicos novos que trazem algumas modificações em indivíduos suscetíveis. Então a gente vai falar um pouquinho dessa questão da exposição a poluentes ambientais, poluentes externos, poluentes internos, o nosso resultado digestivo com alguns aspectos de poluição interna da microbiota. Mas uma das coisas que eu li recentemente e que nesses últimos 15 anos vem acontecendo aumento de alergia, aumento de doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas. E aí eu queria entender um pouco por que é que essa linguagem de comunicação entre o homem e a nossa suscetibilidade diante de carga tóxica pode ser diferente de um indivíduo para outro. Outra coisa que a gente vai falar aonde está essa carga química. Então o paciente pode pensar que isso é uma fala simplesmente do dia a dia. Olha, o planeta está poluído, tem agrotóxico, tem pesticida, mas isso na verdade pode ser um modismo ou um exagero de alguns médicos e profissionais, e isso na realidade não está acontecendo. Não é verdade. A gente tem uma série de compostos químicos que foram introduzidos nos últimos anos, que estão dentro da produção de alimento, que está nesse ecossistema, na cadeia alimentar, modificando toda essa linguagem com os nossos genes e essa inteligência de depurar esses fenômenos de carga tóxica excessiva no nosso dia a dia, que é essa constância de exposição. Isso sim pode trazer um impacto em indivíduos mais suscetíveis. E falar quem são esses indivíduos mais suscetíveis. Existe o que a gente faz, qual é o nosso trabalho, qual é a nossa fonte de nutrientes essenciais que ajuda a limpar essa casa e a eliminar as toxinas, a qualidade de hidratação desse corpo, o exercício físico, como é que nós estamos depurando as nossas emoções. E além dessa live, a gente resolveu fazer uma orientação que vai ser o nosso mês detox, o Detox You, que vai acontecer como uma orientação aos pacientes e profissionais que estão integrados à nossa filosofia, para entendimento do valor da qualidade e o estilo de vida e como nós estamos lidando com os poluentes que estão no nosso dia a dia, na nossa cozinha, geladeira, no nosso quarto, no material de limpeza. Então vamos falar um pouquinho, Ana Maria, como você vê essa questão da alimentação e como que a gente poderia orientar as pessoas de uma forma simples sobre essa questão de carga tóxica do alimento. Isso é uma realidade? Você acha que isso tem um impacto? Me conta um pouquinho. Doutora Vani, isso tem um impacto muito grande, acho que principalmente nos dias que a gente vive hoje, né? A carga tóxica, ela tá na nossa vida, não tem como a gente fugir dela. Agora tem como a gente se abastecer de ferramentas para tentar desintoxicar da maneira mais eficiente possível. Então a gente tem, por exemplo, os metais pesados, os peixes. Hoje em dia as pessoas estão comendo muito salmão, atum japonês, que tem, a gente sabe que o cultivo aqui do peixe no Brasil não é o mais nobre, eles têm uma carga de mercúrio muito grande.
as pessoas com excesso de beber, por exemplo, água na garrafinha de plástico, com bastante BPA, isso também, os alimentos, o importante é a gente dar ênfase em alimentos que são orgânicos, que os pesticidas e os herbicidas, eles são disruptores endócrinos, então eles causam uma bagunça metabólica no nosso organismo, né? Eles causam distúrbios hormonais. Então, isso foi o que a doutora Vânia falou, a gente tem que prestar atenção com a carga tóxica que isso nos traz. O dia inteiro a gente bebendo garrafinha na garrafa de plástico, consumindo alimentos ou dando preferência a alimentos que não são orgânicos, com excesso de consumo de peixes que tem essa carga de metal pesado muito grande, isso tudo vai meio que entupindo o nosso sistema e vai ficando cada vez mais difícil da gente conseguir desintoxicar. Agora, falando da parte da alimentação, o que a gente consegue fazer para tentar amenizar e eliminar esses xenobióticos, esses corpos estranhos, de uma forma mais eficiente? Então vamos lá, as brássicas, couve-flor, brócolis são super eficientes, extrato de alcachofra é muito legal, clorela que quela esses metais pesados, trabalhar com chás que são diuréticos, que vão trabalhar na fase 3 de detoxificação do fígado, na parte de eliminação, então chá de cavalinha, por exemplo. Que mais a gente pode pensar? Suplementos como ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína. Muito importante. Exatamente. Então, todos esses suplementos, claro que isso é individual. A gente vai trabalhar não com todas essas ferramentas para a mesma pessoa, mas a gente vai ver qual que é a prioridade de cada indivíduo de uma forma tanto metabólica quanto de estilo de vida, ver o que ele consegue fazer, e a gente vai adaptando essas estratégias nutricionais para a gente conseguir potencializar a fase de detoxificação tanto do fígado quanto do metabolismo como um todo, e a gente vai individualizando a prescrição nutricional. Então, muito bem, vamos tentar retomar uma coisa, né? A gente falou de exposição a poluentes ambientais, as coisas que estão no nosso dia a dia, é uma rotina de exposição a elementos químicos, produto de limpeza que está no dia a dia, maquiagem, tintura de cabelo, esmalte, substâncias que fazem parte hoje e que o homem veio preparado para eliminar. Então, na verdade, o ser humano, ele tem mecanismos internos, nós temos dentro do nosso corpo uma série de sistemas enzimáticos que vão lidar com essa condição de exposição, mas cada indivíduo vem com o seu roteiro de possibilidades. Nos testes genéticos nós podemos olhar para essa vulnerabilidade, nós trabalhamos com alguns testes e a doutora Liane vai falar um pouquinho de outros aspectos dessa moldagem de adaptação do homem em relação à carga e frequência de exposição. Existem dois aspectos, frequência de exposição e múltipla exposição. Então, muitas vezes a gente está colocando, tem álcool, tem alimentos gordurosos, tem poluentes que estão no alimento, nessa produção da cadeia alimentar, e aí eu tenho um pesticida, eu pintei a casa, eu tirei uma cola, modifiquei o piso. Então, essa sobrecarga de exposição dentro de uma situação em que já existe um limite para aquele indivíduo conseguir eliminar esses poluentes, pode ser um fator de ganho de peso, envolvendo aí os obesogenes, né, que são relacionados à descarga dessas células que se transformam em adipócitos, né, são células que estavam indefinidas, podiam ser um músculo, podiam ser osso, podiam ser qualquer coisa. À medida que nós temos essa sobrecarga química de poluentes e disruptores endócrinos, eles podem se transformar em pré-adipócitos e adipócitos. Então, nós temos a relação da exposição a poluentes químicos gerando sobrepeso, obesidade. É como se nós precisássemos de um container maior, então um corpo maior, para poder diluir os venenos internos que estão nesse corpo. Nós temos também o diabetes, a hipertensão, tumores e o efeito como neurotoxinas dessas substâncias. Então isso é muito importante, além das questões em autoimunidade e alergias. Eu queria que a Liane comentasse um pouquinho, a doutora Liane trabalha com essa área,
uma das coisas que você sempre dá em aula, que eu amo assistir, é esse conceito da medicina biológica que vê o indivíduo integrado ao ambiente nesse grande ecossistema. Em relação às questões químicas, como nós somos um container com uma capacidade interna individual. Nós temos essa individualidade bioquímica e cada um traz um recurso para poder eliminar esses poluentes. Então, água, respiração, sauna, drenagem. Mas como você vê isso, Li? Bom, toxinas e tóxicos é o seu tema. É o meu brinquedo favorito. O brinquedo favorito. Né? Principalmente metais. Né? Então você falou de peixes. Toda vez que a gente for escolher um peixe, tem que escolher um peixe de base de cadeia. Peixe que come planta, não peixe que come peixe. Porque peixe que come peixe, ele potencializa a toxina. Tá? Então, olha que dica isso é uma coisa importantíssima, porque peixe de topo de cadeia já comeu outros peixes, outros molúsculos, outras coisas, e está potencializando o mercúrio, está metilando o mercúrio, e forma metilmercúrio, que é mais complicado. Bom, estou falando do mercúrio, vou continuar falando do mercúrio. Os metais pesados, em especial mercúrio, alumínio, cádmio, chumbo e arsênico, eles têm um tropismo muito grande, quer dizer, eles são atraídos por proteínas no nosso organismo. Então você vai ter uma ligação estável, fixa, de depósito contínuo. Então, quando era criança, eu tinha o hábito de ir no dentista e eu só não mordia o dedo do dentista se eu saísse com a minha bolinha de mercúrio na mão. Eu também brinquei com mercúrio, eu sou intoxicada por mercúrio. E a gente, na época, brincava, era outra coisa, a gente não tinha essa noção. Aquele mercúrio que eu botei na minha pele, ele se ligou a proteínas, em especial a proteínas que tenham enxofre na composição. Acho que são aquelas que compõem parede celular. Por que é tão importante a N-acetilcisteína ou a cisteína? E todos os aminoácidos sulfonados. Porque se você, na sua alimentação, você tem coisa que tem enxofre, na proteína, aí as brássicas, você liga aquele metal que você está comendo junto, ali, em vez de ligar na sua célula. Nas suas proteínas, na sua proteína, na sua barreira celular, na parede celular, na parte principalmente também onde tem gorduras. Gorduras. O metal pesado ama ficar grudado nos compostos de gordura e proteína. Como a nossa bainha de mielina. Isso, a parte cerebral. E aí que a gente vê Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, todas as neurológicas degenerativas, muitas vezes com metal atrás. Sim. Tá? Então, toda vez que eu vejo uma doença grave, Sim. eu vou atrás da toxina que está junto, por trás e desencadeando o fator genético. A Vânia estava falando dos exames genômicos. Existem fases no nosso metabolismo, por exemplo, reação de Fenton e estresse oxidativo, que tem a ver com o ferro. Se você não aproveita direito aquele ferro que a gente tem, né? O nosso sangue tem ferro, mas se você oxida demais o ferro, você lesa a parede celular, você lesa a bainha de mielina, você lesa o organismo e acumula esse ferro oxidado, esse ferro enferrujado no fígado. A Ana estava falando da fase de detoxificação, 3 no rim, 1 e 2 no fígado, aonde se você tem excesso de depósito de ferro, você vai ter um fígado extremamente intoxicado, extremamente reativo, que ele não vai processar a eliminação de todos os outros tóxicos, porque o citocromo P450, que é uma outra paixão minha, ele acontece no fígado, e se você não tem aminoácido sulfonado, se você não tem vitamina C, se você não tem vitamina E, você não consegue processar essa nossa carga tóxica diária. Então a gente tem uma carga tóxica diária, que a gente entra em contato com ela, quer com metal, quer com plástico, quer com pesticida,
quer com micotoxina. Guardem esse nome, porque a micotoxina cada vez está sendo mais estudada como gatilho para doenças degenerativas, em especial cânceres. Tá? Ela vai, na sua epigenética, modular os seus genes adormecidos que desencadeiam doenças degenerativas. Da onde tem essas micotoxinas? Porque assim, quando a gente fala muito de carga tóxica, uma dúvida que surge das pessoas que estão em casa é, afinal de contas, é possível medir essas coisas? Tem dois temas, diagnóstico e tratamento. Assim. Falar que tem toxina no planeta, que a cadeia alimentar tem uma série de cargas que são cumulativas e que a gente tem hoje um resultado negativo, tanto na parte neurológica, metabólica, tem uma série de doenças, por exemplo, doenças de medula, né, que vão acontecendo por sobrecarga de poluentes e metais pesados. Mas, afinal, assim, hoje, qual é a resolução que a gente está dando isso para modificar tanto uma análise de diagnóstico, porque assim, a gente sabe, a gente dá aula juntas há muito tempo, eu e a Eliane, a gente já anda pelo mundo há muitos anos, a gente já está desde, acho que 1990, né, se encontrando e uma trabalhando com a outra à distância, agora juntas nós vamos fazer muita coisa boa pelos pacientes, porque eu acho que é uma força integrada, né, de complementariedade entre o meu olhar e o dela, então com a ajuda do pessoal da nutrição, com toda a equipe que está aqui, mas essa linguagem que quando nós montávamos aulas sem computador ainda, por transparência e retroprojetor, a gente falava de carga tóxica, de metal pesado, de chumbo, mercúrio e alumínio, mas na verdade assim, os modelos de diagnóstico ficaram entre a análise capilar, que teve uma época que foi colocada como uma coisa, olha, de modismo. Isto não é modismo, isso é um dado de resultado de espectrofotometria atômica, isso é lido no gold standard em toxicologia. O exame de cabelo ele ficou muito estigmatizado na década de 90 pelo uso inadequado dele. Né? Então, exame de cabelo serve para toxicologia. Então aí tem uma história interessante. Cultura inútil, mas interessante. Muitos anos depois, exumaram Napoleão Bonaparte e descobriram que ele havia sido intoxicado por arsênico. Por quê? Porque a última coisa que se desfaz, cabelo. Pegaram o cabelo do Napoleão e viram que ele foi intoxicado por arsênico. Nossa, tá? Olha só. Então, até hoje... A cultura que a gente fala de informação, de base de pesquisa, que faz a gente pensar como profissional e cientista sobre metodologias que são, né, dentro de uma visão de conhecimento acoplado à prática e que não há como excluir esse dado. Isso é inegável. Ele soma. Então, a análise de metais pesados e a carga tóxica, por exemplo, o cabelo, ele é um tecido de depósito, ele não é um dado de intoxicação aguda, mas ele mostra a carga cumulativa. Isso. Então, assim, você pode ter uma doença. Vou continuar falando do mercúrio. Meu mestrado foi em mercúrio. Apesar de eu ter paixão por todos os metais, o mercúrio é a minha paixão maior. Eu estou lá com a sua tese de mercúrio, tá, né? ali. E assim, o mercúrio, se você trabalha, por exemplo, numa empresa que fazia lâmpada, você pode ter uma intoxicação aguda por mercúrio. Tá? Se é um garimpeiro, você pode ter uma intoxicação aguda por mercúrio. Mas se você entra em contato pouco a pouco com aquele metal, agora não só o mercúrio, mas qualquer metal, você não faz uma intoxicação aguda, você faz uma doença crônica. Essa doença crônica, ela vai lesar heat shock protein, ela vai substituir determinadas coisas pelo metal. O chumbo vai para os ossos, ele fica dentro dos ossos. Então, às vezes a gente vê oscilações hormonais, por exemplo. Às vezes eu vejo um paratormônio, que é um hormônio que fala um pouquinho do metabolismo ósseo, de como
essa paratireoide está entendendo o nível de cálcio circulante. Às vezes é alumínio. As tireoidites autoimunes são desencadeadas por metais. Por metais e pelas coisas que estão no ambiente, inclusive a coisa da frigideira, o teflon, né, que tem uma ação tóxica. Então a gente tem poluentes orgânicos persistentes, que são os POPs, poluentes orgânicos persistentes, muitas vezes alguns derivados do petróleo, né, do plástico, que tem a dioxina, aí isso tem um impacto gigante na cadeia alimentar e tem uma ação cumulativa no corpo humano. Outras coisas são os metais pesados, e aí a Liane está falando um pouco dessa carga de metais que tem na natureza, mas que algumas situações que nós vivemos, como a produção de tinta, uma época trouxe a chuva ácida, né, também pela questão da gasolina, que era uma coisa que tinha chumbo, pelo que eu sei. Era uma forma de maior exposição ambiental, mas que voltava na natureza por uma eliminação e modificação desse metal. Isso eu nem entendo tanto, mas acho que Liane sabe mais que eu. Tem um professor de pneumologia na USP, que é o professor Ubirajara de Paula. Eu sei quem é. Né? Ele fez um estudo onde, sabidamente, o morador da cidade de São Paulo vai viver 5 anos a menos só pela poluição. Tá? E aí, isso é uma coisa que todo mundo que mora em São Paulo está exposto. Gente, que aflição. Tá. Mas daí existe uma coisa chamada sensibilidade e suscetibilidade, que é o individual. Então, cada um de nós exposto à mesma carga tóxica, quer de micotoxina, quer de poluição do ar, quer de poluição da água, vai responder de uma forma diferente, de acordo com a própria genética. Tá? E isso que é muito legal, porque lá atrás, quando a gente começou a estudar isso tudo, a gente não tinha noção da genômica. A gente não tinha noção do impacto dos metais nos citocromos, a gente não tinha noção do impacto das micotoxinas nos cânceres, na organização da microbiota. A gente não tinha noção de nada disso. E hoje a gente tem essas informações que vão formando um quebra-cabeça, tanto da parte de diagnóstico, respondendo já, sim, tem como medir fungo no ambiente, tá? Tem como medir fungo na pessoa, tá? A quantidade de micotoxina que a pessoa tem como medir, existem laboratórios que fazem mensuração de exposição a agrotóxico, de exposição a xenobiótico, e tem laboratórios que fazem, sei lá, aquele seu armário que tem um monte de sapato que você não usa. Você faz um raspado daquilo, bota no saco plástico, manda, e o laboratório diz se tem fungo ou não. Olha só. Eu conheço histórias assim. A pessoa não tinha doença nenhuma, foi morar num apartamento, que o apartamento de cima pingava, tinha uma parede que era meio fungada, de repente a pessoa aparece com asma, com isso, com aquilo, pela exposição ao fungo. Isso tem mesmo. Sem falar daqueles que a gente cria no nosso intestino por conta da fermentação do excesso de carboidratos, do excesso de açúcar de cadeia curta, né? E aí vamos nós. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente está falando um pouco de métodos e análise do que está acontecendo na realidade possível de se aplicar como uma metodologia de diagnóstico. Então, para metais pesados, é possível fazer a análise de mineralograma capilar. Existe a análise urinária, que também pode ser colocada quando nós temos testes de excreção para realmente confirmar se aqueles metais estão amalgamados, porque muitas vezes a gente não vai ter um nível de metal pesado visível no sangue, e às vezes eu tenho até uma contagem no cabelo, no exame capilar,
que precisa ser confirmada. E aí muitas vezes a gente faz uma prova de eliminação através da urina, usando um processo que ativa essa excreção. Então é o DMSA, alguns metais a gente acaba utilizando uma prova para confirmar que na urina, após a tomada daquele específico de algum elemento que elimina aquele metal, eu vou ter aquele metal excretado na urina. Outra coisa é a análise de processos que são transformados em substâncias que são tóxicas e que podem ser lidas como tal. Então, muitas vezes a dosagem de ácidos orgânicos na urina vai mostrar vias de eliminação que estão corrompidas pela presença de poluentes orgânicos, de toxinas e de fungos, que são elementos que modificam completamente essa cadeia bioquímica, essas reações que acontecem. Então, nós podemos fazer testes de porfirinas, então são dados indiretos, não vai ter sempre, olha, você está intoxicada disto, você está mais intoxicada do que o seu corpo suporta e assim está eliminando algum poluente que faz sentido nós olharmos para isso e cuidarmos desse corpo de alguma forma, ajudando a desintoxicar. Então, a Ana Maria falou de uma alimentação, hidratação, sauna, a sauna infrared, que é uma coisa interessante, as drenagens, alguns produtos de homeopatia, e aí a Liane tem uma prática importante. Quando a gente fala de homeopatia, assim, não há confirmação científica, então tem acho que um trabalho do New England que saiu falando, né, que a gente... E isso, assim, é uma briga eterna entre a medicina ocidental e a medicina oriental. A questão dos elementos na homeopatia que são dinamizados, que não estão quantificáveis, como que eles podem atuar nessa rede, nessa teia informacional que traz nessa linguagem de transcrever proteínas e conversar com os nossos genes, porque os nossos genes eles têm uma frequência informacional e aí para mim faz todo sentido a linguagem da homeopatia. Exatamente aí. Como se a gente falasse, da informação. eu tenho um som que vibra nesse corpo, então esse som, o diapasão, quando eu trabalho com diapasão, quando eu trabalho com uma frequência da voz, com um método de música, uma frequência de cor, uma frequência de aromas diferentes que trazem uma neurofisiologia diferente. Então esse corpo é um corpo rico em água, ele responde a sinais diferentes e a matéria física ela se traduz através de uma física ondulatória. E aí é isso sim que se retrata na questão da homeopatia. Eu queria que você falasse um pouquinho, e aí a Ana Maria falasse um pouquinho dessa questão que eu sei que você trabalha um pouquinho nesse olhar, né, do mindful eating e da meditação, e desse trabalho de vibração desse corpo como matriz que tem uma carga informacional interrelacionada com o ambiente nas diferentes formas, inclusive no componente emocional. Vamos lá, meninas. Bom, é interessante. Semana passada eu participei de um curso multidisciplinar na USP que chamava-se Planetary Health, que é ligado a um grupo norte-americano que vai estar fazendo um grande congresso no Brasil ano que vem dentro da USP. E durante esse curso a gente chegou numa conclusão, enquanto grupo, muito parecida com a nossa proposta do mês da desintoxicação. Você tem que partir do micro para o macro e do macro para o micro, porque senão você não integra todos os ambientes endógenos, exógenos e no entorno, né? Quando a gente fala da homeopatia e da questão informacional, saiu
um artigo na Nature, tem uns 15 dias, falando da questão das potências homeopáticas e das diferentes frequências. Ah, que tá? chique. Então foi na Nature. Ah, que chique, gente. Né? Que A máximo, gente tá, porque eu fiquei muito brava com aquele do New England. Não, então saiu um artigo novo, saiu um artigo recente na Nature falando da questão das dinamizações homeopáticas. Mas vamos ficar simples. Isso que você falou de informação, né? A gente, antes de ser matéria, a gente é informação. Exato. E tudo que está no campo informacional vai auxiliar a organizar a matéria, porque vai agir no que se chama de campo mórfico, tá? No arcabouço energético que organiza a matéria. Como é que uma célula de fígado sabe que é fígado? Na verdade, a gente está falando nos processos de transcrição daquilo que é a matéria. O que uma célula que é um embrião, né, no seu momento pós-fertilidade, começa a se distribuir em diferentes células com uma especialização máxima. Então, um fígado vai ter que fazer determinada função, um tecido ocular, o tecido ósseo. Então, qual é a linguagem dessas células, como elas se especializam a partir de modelos informacionais que são colocados quando a matéria não sabe, né, exatamente como se distribuir em funções. E essa distribuição funcional se dá por uma interação com um sistema ondulatório energético. E aí é isso que traz essa diferenciação toda do que se torna um bebezinho bem feito, com toda a matéria-prima, com uma matriz de informação do campo mórfico. Campo mórfico é aquilo que define a forma desse ser, e isso é muito importante porque o tempo todo a gente está em contato com campos mórficos, e se eu estou aqui numa relação que é harmônica, nós temos um campo mórfico que vibra para a minha célula aspectos positivos. Por isso que a gente vai falar também nesse mês detox de emoções positivas. E não adianta comer brócolis, couve-flor e couve de Bruxelas com raiva ou contando, né, de que forma você vai fazer aquilo, tensa porque você tem que comer aquilo. Essa qualidade informacional em harmonia é extremamente importante para o sistema. Então, existe uma comunicação completa com esse ambiente. Então, em relação ao Planetary Health, que é um modelo que eu tenho trabalhado aqui, existe um pedido, né, que nós temos que fazer, além desse mês da desintoxicação, que vai ser lançado em breve. Eu acho que a Ana Maria poderia fazer o convite para essa primeira etapa, primeiro que essa qualidade do ser humano no modelo de informação harmônica com o alimento. Doutora Vânia, eu acho que você falou uma palavra muito importante, que é a harmonia. Então é assim, a gente precisa de harmonia em tantos sentidos na vida, tanto metabólicos quanto emocionais. Eu acho que isso melhora a nossa capacidade de tomar decisões, a gente tomar decisões que são mais coerentes com o nosso propósito de vida. E como o tema dessa live é Detox Your Body, acho que a gente pode extrapolar isso também e fazer um Detox Your Mind, né? Tá tudo muito interligado. Então, toda vez que a gente consegue eliminar toxinas, a gente também elimina pensamentos negativos, a gente também elimina essa questão raiva, rancor, a nossa relação com a comida acaba mudando muito. Então você acaba consumindo mais vegetais, fibras, frutas, não porque você precisa, mas porque você acabou escutando o seu corpo, porque você está mais conectada com ele. Então você mais conectada com o teu corpo, você desabrocha a tua melhor versão. E aí você traz para o mundo o que você tem de melhor. Então, e aí você consegue trazer o seu propósito e você influencia outras pessoas com a sua positividade. Então isso é muito importante, você detoxifica o seu corpo, a tua mente, a tua vida, e você ainda influencia todos os outros.
Isso faz muita diferença e você se relaciona com a comida de uma forma muito mais harmônica, você entende o que você precisa, você entende a diferença entre fome fisiológica, aquela fome que você precisa comer, ou é uma fome emocional, aquela que você tem uma vontade específica de um alimento específico. Eu preciso do bombom da loja X na hora tal. Ou você precisa se nutrir, né? Se alimentar e se nutrir são coisas completamente diferentes. Eu posso comer, mas eu posso comer junk food. Agora, que informação isso vai trazer para o meu organismo? É uma informação de aumentar a toxicidade? É uma informação pesada, que vai pesar nas minhas energias? Eu vou tomar decisões na vida mais pesadas? Ou não? Ou são um alimento que é mais leve, um alimento que vai me nutrir, trazer nutrientes, vai me desintoxicar, vai me desinflamar, e aí a vida vai seguindo de uma forma mais leve. Então tem tudo a ver com o que você falou, doutora Bruna. Então, o que a gente tem de conhecimento hoje, assim, em relação a propostas que têm sido feitas por essa conscientização do nosso impacto ambiental. Existe uma fala que é a pegada ambiental, que é engraçado que o meu marido falou, você está falando uma palavra assim, você não é muito de falar pegada, né? Eu falei, não, mas a gente não está falando de pegada, né? A gente está falando de pegada ambiental, é o impacto que nós causamos no ambiente quando nós tomamos determinada atitude. Então nós somos geradores de lixo, nós somos comedores excessivos de alimentos, nós fazemos uma série de escolhas que estão desconectados com o propósito de preservação ambiental. Então nós estamos integrados nesse ecossistema e precisamos devolver a nossa atitude diária com maior consciência do que a gente pode fazer de bom em relação ao modelo de preservação ambiental. E isso não é um papo assim, um papo careta, um papo cabeça. Isso é uma necessidade já para lá de antiga, mas eu acho que como profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, assim, aqui na casa a gente tem buscado realmente trazer essa orientação, que a segunda sem carne, obrigatoriamente já é uma linguagem nossa, e de preferência segunda e sexta-feira sem carne é uma introdução nossa, porque a gente, em geral, no final de semana a gente estraga um pouquinho, então vamos começar a dar uma desintoxicada, ter um dia que você usa até o final, até as 18 horas para comer, depois você pode tomar chá, tentando fazer um ritmo de coerência entre os ritmos do planeta, entrar em coerência com esse ambiente, com harmonia e respeitar um pouco esse ecossistema. A gente está numa hora que a gente chama de antropoceno, é onde o homem está no centro de tudo, mas nós estamos colhendo um reflexo muito negativo dessa abordagem, dessa forma de estar no mundo. Existe um retorno muito pesado, isso a gente já via quando a gente estudava muito em 1990, quando eu comecei a buscar essas perguntas para os nossos genes. Eu comecei a estudar genômica antes de existir teste genético, porque eu falava, não é possível, existem pessoas que estão inférteis e com câncer muito mais cedo do que eu imaginava encontrar na minha profissão. Então, o câncer me trouxe para a genômica e para tentar entender por que algumas pessoas estavam mais suscetíveis e mais vulneráveis, é que eu trouxe todas essas ferramentas de genética e análise genômica para o modelo de intervenções aqui preditivas do Instituto. E aí esse convite para esse mês de desintoxicação é um primeiro contato que a gente tem com o modelo do Planetary Health, que eu vi agora recentemente nos congressos lá fora, e a doutora Eliane esteve agora com esse grupo na USP. Então, quando começa o nosso o nosso mês detox? É pós-carnaval? Após carnaval. A gente vai se intoxicar no carnaval depois. Eu vou trabalhar no carnaval. Eu também. Eu vou escrever meu livro. É assim, uma coisa do que você estava falando é muito importante. O homem que vai viver 120 anos, ele já nasceu. Ele já está adulto. E cabe a gente escolher. Nana, você vai Vou viver 120 anos. A Nana provavelmente vai viver mais.
a geração deles vai viver mais do que 120 anos. É. A nossa vai chegar próximo dos 120. Ah, meu Deus do céu. E em que tipo de planeta você vai viver? Em que modelo de sustentabilidade você vai viver? Você vai viver 100, 110, 120, carregando, arrastando uma doença degenerativa? Ou você vai viver com saúde? Passou da hora da gente fazer opções. Né? Então a gente fala do Planetary Health e assim, de algum tempo eu venho lendo que nós estamos no auge da terceira idade média, da terceira idade das trevas. Esqueci o nome da deusa indiana das trevas. Não conheço, não sei. Daqui. A Shiva constrói, a Usa destrói. Mas a ideia é essa. Nós estamos numa idade das trevas, onde se perdeu uma série de coisas do modelo de vida, de sobrevivência, de qualidade de vida, de modelo de produção. E isso é o prenúncio para uma nova idade do ouro do antropoceno. Tá? Mas se a gente não fizer as opções adequadas, que tipo de planeta a gente vai ter? Que tipo de vida nós vamos ter? Que tipo de dia a dia nós vamos ter? Né? Esse impacto já está acontecendo, então o aumento de doenças crônicas decorrentes da exposição a poluentes e toxinas ambientais, isso é uma realidade. Essa consciência não basta, né, assim, a gente acha importante que todos saibam, mas a tomada de atitude é o nosso segundo passo. A partir da consciência, o que a gente pode fazer? E nós temos que ajudar vocês a pensarem dentro da casa de vocês o que é que pode ser feito, o que no dia a dia pode ser colocado de bons hábitos e dentro de uma filosofia mais ampla de educar as pessoas que estão em torno para que possam ser, né, pessoas que reproduzam esse modelo, que espalhem esse conceito, não de uma maneira rígida ou impositiva, mas convidando para uma mudança gradativa de consciência maior, ampliando saúde humana, mas também para o ambiente em que nós vivemos. Então, esse vai ser o nosso mês. Detox começa em março, a gente vai anunciar, a gente vai colocar pequenos passos para que a gente faça a cada dia um novo conselho, uma nova consciência e que isso possa ser reproduzido dentro da casa de vocês e entre os amigos. Então, e que gere reflexão. E que gere reflexão. Então, vamos dar boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Beijo, beijo.